Bom dia, vamos começar nossa aula de ciências do dia 20 de novembro, nossa 19ª semana da professora Carla. Começamos pela página 132, colorir o desenho e responder. Essa página não precisa enviar foto. Página 133, a leitura do texto que nós vamos fazer juntos. Página 134 e 135, leia sobre o experimento. Não é obrigatório fazer. Aqui tem um vídeo para vocês assistirem. Então a gente vai fazer a leitura juntos. Página 136 também. Sempre prestando bastante atenção, porque depois a gente começa as respostas. Precisa fazer as questões. Página 138 também. Atividade 2 nós não vamos fazer. E a 139. Então vamos começar. Primeiro é colorir os desenhos e responder essas perguntas que não precisa enviar, como a professora Carla disse pra gente. Vamos começar então na leitura da página 133. Tecnologia para ver longe. Pelo que se sabe, o ser humano sempre teve muito interesse em observar o céu e conhecer os astros do universo. Houve uma época em que as pessoas somente podiam tirar conclusões a respeito dos fenômenos celestes observando o céu a olho nu. Com o passar do tempo, foram inventados equipamentos como lunetas, telescópios, sondas espaciais. E graças a esses avanços tecnológicos, foi possível obter muitas informações sobre o universo e seus astros. Existem vários tipos de telescópios, dos mais simples, que podemos ter em casa, até os mais modernos, tão potentes que podem ser instalados em observatórios astronômicos ou lançados no espaço. Essas ferramentas nos possibilitam a observação de objetos muito distantes, com mais definição. Aqui é uma luneta, um tipo simples de telescópio. Nessa segunda imagem, telescópio, instrumento que fornece imagens ampliadas a objetos que estão muito distantes. Esse aqui um pouco mais tecnológico, telescópio Gemini-Sul, localizado no Observatório Gemini, em uma montanha no Chile. A observação dos astros daqui da Terra é limitada por diversos fatores. A atmosfera terrestre distorce a luz e passa por ela e contribui para a poluição luminosa, pois a atmosfera reflete a luz emitida pelas cidades, ofuscando os astros que estão mais longe, ou que emitem brilho mais fraco. Por isso foram desenvolvidas tecnologias cada vez mais avançadas, que permitiram observá-los do espaço. São os telescópios e sondas que, lançados ao espaço, viajam e podem enviar informações sobre os astros do universo para a Terra. Então aqui a imagem do telescópio Hubble, lançado no espaço em 1990. E esse aqui, representação da sonda espacial ExoMars Trace Gas Orbiter, lançado ao espaço para uma missão em Marte em 2016. Página 134, na prática. Existem diversos tipos de lentes que formam imagens variadas. Elas ajudam a corrigir os problemas de visão das pessoas, ampliam imagens dos seres microscópicos e possibilitam observar detalhes de objetos muito distantes de nós, até mesmo de astros celestes. As lentes são utilizadas em diversos instrumentos ópticos, contribuindo para o nosso conforto, pois aumentam nossa capacidade de perceber e conhecer o mundo. Alguns exemplos são lupas, óculos, microscópio, binóculo, luneta e telescópio. Conte aos colegas alguma experiência que você já teve ao usar lentes. Você já usou algum instrumento que amplia a imagem de seres ou objetos muito pequenos para poder enxergá-lo melhor? Ou já utilizou para trazer mais para perto de si a imagem de algo que está muito distante, possibilitando a visualização de seus detalhes? Será que as lentes são todas iguais? Nessa atividade vamos explorar o uso de lentes variadas. Então aqui está
os materiais. E aqui vai ser a experiência que a professora disse que não vai precisar fazer, não vai ser obrigatório. Então, 2 lupas com lentes de diâmetros diferentes, por exemplo, 5 centímetros de diâmetro e 7,5 de diâmetro. Lentes de aumento de graus variados, que podem ser retiradas de óculos de leitura, de óculos que não estejam mais sendo usados. Uma lente de 1,5 grau positivo e outra de 10 graus, ou mais negativos. Se possível, eles podem ser obtidas em óticas, lojas especializadas no comércio de lentes e óculos. Lente de relojoeiro, se possível. Lente de monóculo, se possível. Um tubo aproximadamente 30 centímetros de comprimento, como aqueles que ficam no interior do rolo de papel toalha ou papel alumínio. Fita adesiva, estilete. Fita métrica ou régua, folha de papel com texto impresso, folha de jornal, revista. Primeira parte do procedimento. Reúne-se com mais colegas e observem com as lupas os textos impressos. O que ocorre com a imagem dos textos? Depois observem um objeto mais distante para isso. Sigam com o professor até o pátio e procurem uma árvore. Então, esse aqui não tem como fazer, né? Que no momento nós não estamos se reunindo e nem com os colegas, né? 2. Procedimentos. Uma colega segurará a folha de papel a uma distância de cerca de 40 centímetros de seus olhos ou prenderá a folha em um mural, essa mesma distância, de seus óculos. Pegue uma lente e posicione entre seus olhos e o papel, sem se preocupar se a imagem do texto ficará ilegível. 2. Em seguida, coloque outra lente entre seu olho e a primeira lente, movendo-a até que o texto da folha fique ampliado, reduzido, mais nítido ou invertido. 3. Repita o procedimento focalizando um objeto mais distante, identificando as lentes como 1 e 2. Então, quando você conseguir ver a imagem desse objeto mais próxima e nítida, o professor fará 2 medidas. Medida 1, a distância entre seus olhos e a lente. Medida 2, a distância entre as 2 lentes. 4. Depois o professor fará uma fenda no tubo de papelão, exatamente a mesma distância da extremidade do tubo que a medida 1. Em seguida, colocará a lente 1 em um quadrado de papelão com furo central do tamanho da lente e irá inseri-la na fenda, prendendo-a com a fita adesiva para que fique bem firme dentro do tubo. 5. Ele fará então outro corte no tubo, a uma distância do primeiro corte equivalente, a medida 2. Nesse local ficará alojada firmemente a segunda lente. O instrumento construído é um tipo de luneta. Usem a luneta de vocês para explorar as imagens de objetos da sala de aula ou do pátio com base nos resultados da observação do ambiente com as lentes. Responda. Como nós não vamos fazer o experimento, não vai ser necessário responder essas questões, né? Para saber mais um pouco sobre como fazer a luneta, assista aquele vídeo que a professora Carla colocou no início da aula. Esse vídeo aqui, só você clicar nele que você consegue assistir como fazer a luneta, se vocês tiverem interesse. Então vamos continuar nossa leitura na página 136. Explorando o espaço. A curiosidade sobre o espaço impulsionou o ser humano a ir cada vez mais longe. Os avanços tecnológicos possibilitam aos astronautas viajar pelo espaço e viver nas estações espaciais. Esses locais são considerados grandes satélites que são colocados na órbita da Terra e permanecem lá por muitos anos. Embora uma estação espacial desça o tempo todo em direção à Terra, não existe a possibilidade de ela cair no solo, pois a alta velocidade de seu movimento ao redor do planeta a mantém sempre em órbita. É por causa da combinação desses movimentos que temos a impressão de que os astronautas e os objetos de seu interior estão flutuando. Você já imaginou como é a vida do astronauta no espaço? Então aqui é a estação espacial em órbita.
Aqui falando um pouco sobre a alimentação deles. Os alimentos são leves e nutritivos, geralmente transportados na forma desidratada, ou seja, sem água, para ocuparem menos espaço, e são preparados na nave espacial, como tudo flutua. As bandejas em que são colocados os alimentos ficam presos por ímãs numa base. A comida fica em embalagens especiais, presas na bandeja. Então aqui é um astronauta na hora da alimentação. Aqui é a roupa espacial. É branca para facilitar a localização do astronauta no espaço. Para respirar, quando está fora da estação espacial, o astronauta conta com um reservatório de gás oxigênio. Então aqui é o astronauta do lado de fora. Para dormir, os astronautas usam sacos de dormir, presos nas paredes da nave espacial. Astronauta mostrando esse saco de dormir. Os astronautas tomam banho dentro de um saco enorme que impede que a água do chuveiro flutue e escape. Mas não é sempre que eles tomam banho. Como a água é escassa, algumas vezes eles usam pano úmido para limpar o corpo. Então aqui tem uma foto de um astronauta tomando banho. Vamos pausar essa aula aqui e a gente continua na página 137, na próxima parte da aula.